Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando a nossa terceira aula. Nós vamos falar sobre a comparação do RCQ com os valores de referência, tá ok? Ou seja, a gente vai estar fazendo uma espécie de uma revisão da aula passada, só que fazendo os exercícios e comparando os valores posteriormente com as tabelas de referência. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer uma revisão. Então peguem um caderno aí rapidinho, peguem um lápis, peguem a borracha, que nós vamos fazer alguns cálculos com a comparação da relação cintura e quadril e posteriormente nós vamos estar comparando com alguns valores aqui que eu coloquei em algumas tabelas, tá ok, pessoal? Então, vamos começar. Nós vamos fazer essas atividades aí agora, tá? A gente tem 10 RCQs para poder calcular. A fórmula está em cima. A fórmula é cintura dividido pelo quadril. E nós temos 10 exemplos aí. Notem que ao lado do gênero homem ou mulher, nós temos uma numeração. Essa numeração ela se refere à idade do indivíduo, à idade da pessoa. Então nós vamos hoje comparar relacionados à idade, tá? Então vamos fazer o número 1 aí. A gente tem um homem de 16 anos, a cintura dele 60 centímetros e o quadril 85. Então vamos lá. Resolve aí. 60 dividido por 85. Vê quanto dá aí. Tá ok? Anota no caderno de vocês. Faz esse cálculo aí. E aí vocês vão colocar o resultado que deu junto com a idade, tá? Para depois a gente comparar nos próximos slides. Ok? Fez aí? Vamos passar para o segundo? Coloca aí cintura 67 dividido por 70. Esse é de uma mulher de 15 anos. Vamos resolvendo aí. Vamos resolver juntos. Depois a gente compara aí os resultados, tá? Número 3. Vamos lá, homem, 17 anos. Tem a cintura de 110 centímetros e o quadril 95. Faz essa divisão aí. Acha o resultado e coloca a idade ao lado. Tá fácil, né, galera? Dá pra gente fazer isso rapidinho. Número 4. Mulher de 16 anos, cintura 75 centímetros e quadril 90 centímetros. Novamente a gente tem uma mulher aí, 12 anos, cintura 95 centímetros, quadril 80. E vamos prosseguindo. Ok? A gente não perde muito tempo nisso, é rapidinho. Homem, 11 anos, cintura 80 centímetros e quadril 85. Faz essa divisão aí. Vamos lá. Número 7. Mulher, 28 anos, cintura 77 centímetros, quadril 95. Número 8. Homem, 31 anos, cintura 90 e quadril 90. Número 9. Mulher, 50 anos, cintura 80, quadril 75. E a número 10, para a gente finalizar, homem de 55 anos, cintura de 93 centímetros e quadril de 73. Ok, galera? Fizeram aí? Todo mundo tá com o resultado aí do lado? Tá todo mundo aí juntinho comigo?
Então vamos fazer uma comparação aos resultados que a gente encontrou, tá? Por isso eu pedi para vocês anotarem a idade, porque aí vocês vão ter como referência qual é o resultado de acordo com a idade. Então vamos aí. A primeira... Bom, galera, feitos os cálculos aí, agora a gente vai começar a relacionar com esses valores que a gente tem na tabela aí, tá ok? Então vamos começar lá. Ao primeiro, a gente tem um homem de 16 anos, né? E aí a gente vai para a segunda fileira aí para poder fazer essa comparação. A gente tem esse homem de 16 anos. Ele tem de circunferência da cintura, ele tem 60 centímetros. Ou seja, a gente vai pesquisar aí, ó. Onde está o 16 anos? 16 anos, se ele tiver maior ou igual a 83,1 de centímetros de cintura, significa que ele está num período crítico, está numa situação crítica. Só que o nosso primeiro aí, nosso primeiro exemplo tem 60 centímetros. Então com ele está ok. No segundo exemplo, a gente tem uma menina de 15 anos com 67 de cintura. Então se a gente pesquisar aí, ó, 15 anos, menina, está dizendo que se for maior ou igual a 78. Ou seja, nosso segundo exemplo tem 67. Beleza? O terceiro exemplo, a gente tem um homem de 17 anos com a cintura de 110 centímetros. Então, um homem de 17, se ele tiver maior ou igual a 84,9, é um estado crítico. O nosso terceiro exemplo, ele é um estado crítico, porque ele tem 110, ok? No quarto exemplo, nós temos uma mulher de 16 anos, ela tem cintura de 75 centímetros. Então vamos lá, uma mulher de 16 anos, se ela tiver mais ou igual a 79,1, é estado crítico. Como ela tem 75, o estado dela não é crítico, é um estado normal. No quinto exemplo, nós temos uma mulher também de 12 anos com cintura de 95 centímetros. Então 12 anos, se ela tiver maior ou igual a 73,8 centímetros, significa que ela está num estado crítico. No nosso exemplo, número 5, ela tem 95. Ou seja, ela está num estado muito crítico. Ela está muito acima do que é a linha de corte, né? No 6, a gente tem um homem de 11 anos com cintura de 80 centímetros. Então a gente tem aí o homem com maior ou igual a 72,4 centímetros, ou seja, o nosso exemplo número 6, ele também está no estado crítico, ele está com 80 centímetros. No exemplo 7, nós temos uma mulher de 28 anos, e aí a gente já não vai utilizar mais essa tabela, a gente utilizaria uma tabela que é para adultos, ok? Que não é o nosso caso agora. Nós estamos tratando de adolescentes e crianças, né, e jovens. Então não é nesse tópico que a gente vai estar falando sobre isso, tá? A gente aí tem os valores de referência só para jovens inicialmente, para adolescentes, beleza? Passando o slide, nós vamos ver a tabela de proporção em relação a quadril e cintura, que é o cálculo que a gente fez anteriormente, tá? Então vamos lá, pega aí o resultado de vocês, que a gente vai estar falando sobre eles. Vamos lá, a gente tem o primeiro aí, é um homem de 16 anos, né? E aí ele tem 16 anos. Se ele tiver abaixo de 0,75, ele tem um baixo risco. Se ele tiver por volta de 0,81, ele está moderado. E se ele tiver acima de 0,86, ele tem alto risco. Ele deu quanto? Deu 0,70, correto? Então ele tem um risco baixo. Isso aí. Então coloca aí do lado, risco baixo. No número 2, é uma menina de 15 anos e ela deu 0,95. A menina já é no tabelinha abaixo.
Então a gente vê lá na primeira linha, 15 anos, ela deu 0,95, ou seja, ela tem um risco muito alto. Por quê? 0,65 é baixo risco, 0,72 é um risco moderado e 0,77 é um alto risco. Beleza? Vamos passar para os próximos. Número 3 é um homem de 17 anos e deu 1,57. Ou seja, a gente já percebe aí que ele está em alto risco. Por quê? A gente não precisa nem olhar na tabela, porque a gente sabe que sempre que der acima de 1, todos eles, tanto homem quanto mulher, é um risco elevado, ok? Na número 4, a gente tem uma menina de 16 anos e o resultado dela deu 0,83. Então, menina de 16 anos é um risco alto. Por quê? Se ela tiver acima de 0,78, ela tem um alto risco dessa questão do perigo, né? Da relação cintura e quadril. No número 5, a gente tem o mesmo exemplo da número 3. A gente tem uma menina de 12 anos, mas que ela também está acima de 1,18. Ou seja, ela está com risco alto. Seja fosse menino, seja fosse menina. Ok? A gente tem no exemplo 6, um menino de 11 anos e deu 0,94. Ou seja, 0,94 era o alto risco para uma pessoa de 19 anos. Ele com 11 anos ele já está com risco altíssimo. Ok? No número 7 nós temos uma mulher de 28 anos. Ok? E aí a gente vai estar passando para o próximo slide porque a gente vai estar tratando sobre os adultos. A gente tratou sobre os adolescentes agora. Então a gente tem aí a tabelinha falando sobre o risco dos adultos, tá? As proporções para os adultos. Então, numa idade de 28 anos, a mulher, que é lá embaixo, vai estar na primeira linha aí, de 20 a 29 anos, tá percebendo? Então, ela tem 0,81, ou seja, ela está no alto risco. A gente tem abaixo de 0,71 um baixo risco, entre 71 e 77 a gente tem um risco moderado, entre 78 e 82 a gente tem um alto risco e acima de 83 a gente tem muito alto, tá? Então essa menina de 28 anos, ela teria um risco alto. A gente tem um homem de 31 anos que deu 1. E aí a gente observando lá em cima, ele tem 31 anos, correto? Então a gente vai de 30 a 39 anos. Ele tendo 1, ele está acima do muito alto. Ou seja, o muito alto é 0,96. Ele tendo 1, ele está com risco bem elevado. Nós temos também uma mulher de 50, no número 9, que deu 1,06. 1,06, né? Sendo mulher, ela dando 1,6, ela já está muito alto para qualquer idade, ok? E nós temos um homem de 55 anos que deu 1,27. Ou seja, um homem de 55 anos, ele vai de 50 a 59. E aí, se a gente for analisar o resultado dele, também foi muito alto. Ou seja, a gente teve uma questão aí na proporção dos adultos em que a maioria ficou acima do risco. Ou seja, ficou com um risco muito alto. Então é uma atenção aí que a gente deve ter com nossos pais, com nossos avós, para que eles não tenham esse risco elevado, que eles fiquem ali no moderado, no baixo, para que eles possam ter uma saúde legal, uma saúde boa. E você? Eu quero que você faça aí na sua casa e aí observe através dessa tabelinha aqui, ó, qual é a circunferência da sua cintura. Pede a vovó aí, pede a sua mãe aí, para você poder verificar qual é a circunferência da sua cintura e analisa aí, ó, através da sua idade, se você está com risco acima ou está abaixo do normal aí. E aí você depois fala pra gente como é que foi, faz essa experiência aí na sua casa e aí conta pra gente aí como é que você
aonde você tá, né, nessa listagem aí, tá ok, pessoal? Galera, essa foi a aula de hoje. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.